Justiça Federal do Paraná tornou réus 13 acusados de planejar o sequestro do senador Sérgio Moro do União Brasil e de outras autoridades. Turma, mas não era mentira do Moro? Peraí, Antoninha. Segundo as investigações, o crime seria uma retaliação às regras mais rígidas de visitação nos presídios adotadas por Sérgio Moro quando era ministro da Justiça no governo anterior. 5 suspeitos continuam presos. O Ministério Público Federal baseou a denúncia em informações coletadas pela Operação Sequaz, deflagrada em 22 de março pela Polícia Federal para combater a facção criminosa Primeiro Comando da capital, mais conhecido como PCC. A operação também serviu para desmantelar um plano que pretendia atacar autoridades, entre elas o ex-juiz da Operação Lava Jato. E aí, meus amigos? E aí que não o era negócio está acontecendo? O Lula não falou e as pessoas da Lacrolândia, da esquerda, políticos de esquerda, não estavam aí apontando que era mentira do Moro? O próprio Lula falou que era uma historinha que o Moro... É narrativa. Foi um momento... Então, como é que essas pessoas estão presas? É igual o dinheiro lá que foi réu, né? Aos cofres. Ele disse que era, eu acho que é mais uma armação do Moro, né? Foi algo nesse sentido. Bizarro. Que é um absurdo, né? Porque agora você tem provas concretas, você tem membros do PCC sendo julgados e provavelmente vão ser condenados por esses crimes. O propósito deles era sequestrar o Moro para exigir a libertação de alguns presos que fazem parte desse crime organizado. E também é uma espécie de vingança, né? Porque quando o Moro foi ministro da Justiça, ele adotou diversas medidas contra o crime organizado, inclusive separando, tirando dos seus respectivos estados alguns chefes de facções, dificultando a comunicação deles com os seus liderados. Também, por exemplo, proibiu a visita íntima desses grandes chefes de facções, o que dificultava ainda mais a comunicação deles. E, em retaliação, o que eles pensaram? Vamos sequestrar o ex-ministro da Justiça e vamos usar ele como moeda de troca. Se a vida dele seria garantida, é óbvio que a gente não sabe, provavelmente não. Então, ainda bem que a Justiça descobriu algo e é uma vergonha que, sobre algo tão sério, o presidente da República tem ironizado. Agora, eu tenho uma dúvida para fazer para vocês, que é a seguinte: onde está o ministro dos Direitos Humanos no Brasil numa semana como essa? Se vocês, por um acaso, acharem o senhor Silvio Almeida, e até abrir aqui à disposição, caso o ministro queira falar com a gente, porque ele deu uma evaporada essa semana, mas uma evaporada numa semana tão importante, mas tão importante, em que jornalista tomou um soco no estômago lá em Brasília, em que senador da República, de alguma forma, foi acusado de estar sendo, de alguma forma, perseguido pelo próprio PCC. Foi acusado não, mas está sendo perseguido pelo PCC. Onde é que está um ministro dos Direitos Humanos numa semana tão decisiva quanto essa que a gente está discutindo? Vocês viram ele em algum lugar? É uma boa pergunta. Eu não vi nada relacionado a ele essa semana, mas também não fui procurar a agenda oficial dele. O próprio fato do... Não, mas quando eu me refiro a onde está, eu sei que ele está em Brasília, eu sei que tem uma agenda oficial, eu quero... Você sabe que ele tem um gabinete, né? Não, Fê, tudo isso está ok. Eu quero saber qual é o posicionamento do ministro de Direitos Humanos para tudo que aconteceu essa semana. O cara não falou nada. Não, visita de um ditador... Nada, absolutamente nada. Nicolás Maduro no Brasil, jornalista tomando soco na barriga, vários processos envolvendo parlamentares. Soco no peito. E aí? Gente, cadê o ministro dos Direitos Humanos? Gente, você sabe que ontem O que é, Antônia? O mais doido que eu vi ontem, um depoimento da Delise Ortiz, falando que era uma coisa que eu acho que ninguém sabia, ela fez mastectomia. Sim, eu ia falar justamente disso agora, exatamente, Antônia. então a gente não sabia, né, desse detalhe, Felipe. E ela disse que por causa da cirurgia e da prótese, com o soco no peito, ela achava que ia morrer por causa da falta de ar e achava que a prótese tinha explodido. Foi a maior dor que ela sentiu. E aí, diante disso, nós não temos uma primeira-dama que se mostra super solista, principalmente essa turma da Globo. Não temos um Lula lamentando, não temos esse lacrador aí dos direitos humanos. E vou falar uma coisa para vocês. Quando estava sendo cogitados os nomes dos direitos humanos, eu li o currículo desse senhor e eu cheguei a tuitar alguma coisa assim, tipo, torcendo que fosse ele. Como a gente se engana com as pessoas, gente, pelo amor de Deus. É o contrário, Antônia.
Eu retiro tudo, A tese acadêmica do Silvio de Almeida, é bom a gente deixar claro aqui para a gente entender por que ele fica quieto quando tem esse tipo de radicalismo, por exemplo, um ditador visitando o nosso país. A tese dele é que existe um racismo estrutural, um racismo que é tão grande que corrompeu as estruturas e as estruturas sociais são em si racistas. Aí qual que é a brilhante solução que ele propõe? Vamos acabar com o capitalismo. O capitalismo é o gerador desse tipo de racismo. Então, é uma proposta absolutamente revolucionária, é uma proposta de revolução sistêmica. Então, um cara que defende esse tipo de proposta radical, que quer acabar com o atual sistema, ele é radical, ele é revolucionário, ele não discorda de processos revolucionários. Por isso que ele fica quieto quando Maduro visita o nosso país. Nada mais do que o esperado. Nada mais do que o esperado. É isso que a gente espera de alguém que tem uma tese revolucionária, uma tese radical. O que foi, Antônia? Não, eu li alguma coisa a respeito dos 3 nomes e eu não sei por que motivo. Óbvio que eu estava equivocada e eu cheguei a tuitar. Falei, bom, eu acho que esse nome aqui é um bom nome. E é o desta criatura. Meu Deus do céu. Mas sabe o que acontece também? As pessoas acabam se subordinando ao projeto político maior em que elas estão. Então, o ministro muito dificilmente se coloca de uma forma que contraria o interesse do presidente da República, porque ele está ali como parte de um projeto. Isso também é o que explica a dificuldade do meu amigo Pavanato de criticar o bolsonarismo. Porque quando você se coloca como parte de um projeto político que tem um objetivo de poder, você vai colocando a narrativa em torno de um projeto de poder, de um líder que você segue. Então, esse tipo de coisa acontece. Ontem a gente falou sobre o fato de que, infelizmente, os ataques à liberdade de imprensa e agressão a jornalistas no Brasil são um fenômeno antigo e depois eu vi muita gente nas redes ficou me cobrando por casos concretos parecidos no governo Bolsonaro. Eu separei alguns. No dia 12 de dezembro de 2021, a repórter Camila Marinho, da TV Bahia, recebeu um mata-leão dado por um segurança do GSI de Bolsonaro em Itamaraju, na Bahia. No dia 24 de abril, o repórter Diogo Putê e o cinegrafista Carlos Augusto, da TV Cultura do Pará, foram agredidos pela equipe de segurança de Bolsonaro em Belém. No dia 31 de outubro de 2021, o repórter Leonardo Monteiro, correspondente da Globo, levou um soco no estômago de um segurança do GSI de Bolsonaro em Roma. No dia 13 de dezembro de 2000... Mano, já entendemos, a lista é pelo amor de Deus, senão vai ficar, 10 minutos aqui. Não, mas eu entendo que o que você tá falando. Ontem eu falei que a lista era grande, eu vi muita gente nas redes depois dizendo a lista é grande, mas ele não trouxe nenhum caso concreto. Aí eu separei alguns aqui, eu poderia continuar por muito tempo.